Glória a Deus. Povo de Deus, bom dia. Paz seja convosco. Amém. Que essa paz cerque a sua casa e abençoada seja a sua família. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 9. Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 9. Deus em Cristo abençoe a igreja, na pessoa do pastor Carlos, seu ministério, cada irmão e amigo presente, Lucas, bom revê-lo, Deus abençoe, que a boa mão de Deus seja sobre todos. Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 9, está escrito: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Ainda em Eclesiastes, agora o capítulo 12, versículo de número 13. Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aqui estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Podeis assentar. Irmãozão, pode ser sem fundo? Pode. Obrigado. Antes de lermos ou tratarmos do assunto proposto, quero fazer menção aos irmãos de um trabalho que nós estamos realizando há 4 meses agora, que é este livro. Ele é resultado de um trabalho que a gente já faz na rua há algum tempo, e com essa pandemia fomos impedidos, de estar em alguns lugares devido à aglomeração, e Deus nos deu a oportunidade de começar um trabalho literário a fim de dar continuidade a esse trabalho evangelístico. Então esse é o primeiro de 3 livros sobre o tema amor, e graças a Deus temos conseguido cumprir com os nossos compromissos diante desses trabalhos que nós temos apoiado, e ainda conseguimos, com a graça de Deus, dar início à construção de uma praça para crianças ali em uma comunidade carente. Tivemos um problema agora devido ser uma área de tráfico por causa do terreno, mas querendo Deus, se no final do ano não for possível, acredito que até o começo do ano que vem nós vamos concluir esse trabalho ali para as crianças. Custa R$20. O tema do livro é Não Existe Amor. Resumindo, Jesus falou aos fariseus que o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porém, essa expressão de Jesus foi falada para o fariseu. Capítulo 13 e 15 de João, quando Jesus chama os seus discípulos, ele os chama e diz: um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, amar ao próximo como a ti mesmo foi dado aos fariseus. Aos discípulos foi dado a ordem ou o mandamento de amar uns aos outros como ele nos amou. Por isso o nome do livro é Não Existe Amor, porque não existe amor em um cristão se ele não amar da forma que Cristo ama. Então é um devocional
não tem nada de extraordinário, é uma leitura muito simples, mas eu acredito que vai lhe acrescentar em algo, e se você assim quiser adquirir, está me ajudando a abençoar mais alguém. Amém? Livro do Eclesiastes é o livro do rei Salomão. Ele é, segundo o próprio Salomão, resultado de pesquisas. Eclesiastes capítulo de número 1, verso de número 12 e 13, Salomão diz que ele aplica o seu coração em esquadrinhar, em informar-se sobre a sabedoria a respeito das coisas que acontecem debaixo do céu. Ele tenta, de maneira experimental, trazer ao homem a ideia de que se é possível, de alguma maneira, ter satisfação plena nas coisas desse mundo. Ele usa por muitas vezes a expressão debaixo do sol, para falar sobre a vida terrena, porque o sol é testemunha de tudo que fazemos e vivemos aqui nessa terra. Salomão, então, utiliza-se de experimentos pessoais para tentar, de alguma maneira, ver se é possível ter a satisfação plena nessa terra. Ele conclui que, na verdade, tudo é vaidade. Ele não alcança nada do que ele desejou a respeito de satisfação plena. Salomão alcança muito dinheiro, se conhece, muitas mulheres, muito respeito, o homem mais sábio da terra, um reinado extraordinário que prefigura o reinado milenar de Jesus Cristo. Porém, ele chega à conclusão de que, se olhar para essa vida apenas com o olhar nas coisas dessa vida, nós não teremos a satisfação plena. Pelo contrário, o resultado de tudo que conseguimos, conquistamos, alcançamos é vaidade. A palavra vaidade aqui dentro de Eclesiastes não está ligado à maquiagem, como muitas vezes é tratado na igreja. A palavra vaidade aqui está ligada diretamente a coisa inútil, passageiro, vapor, que não tem valor. Salomão chega à conclusão de que, se eu conquisto muita coisa, invisto em muita coisa, chego em muitos lugares, sou muito conhecido, tenho muito dinheiro, no fim, se a minha vida se resume a isso, isso é vaidade. Não tem utilidade nenhuma, não vai servir para nada no final das contas. Então Salomão faz um experimento a fim de procurar uma satisfação plena nas coisas dessa terra, e ele não encontra, a ponto de chamar tudo isso como vaidade. O olhar de Salomão em Eclesiastes é um olhar muito realista. Alguns até enxergam o livro como um livro pessimista, como se Salomão estivesse sendo muito pessimista com a vida. Mas, na verdade, o que Salomão faz em Eclesiastes é mostrar a vida como ela é, sem uma percepção ou fora de uma percepção espiritual. Salomão, por muitas vezes no livro, deixa a percepção espiritual de lado e ele vai mostrar a vida como ela é, dentro das suas situações cotidianas. E por isso ele apresenta situações em que, ao ler o livro, parece que ele está sendo pessimista. Mas eu trocaria essa palavra pessimista por realista. É uma percepção da vida, deixando de lado a percepção espiritual. E quando você olha para a vida sem um olhar de fé, sem uma perspectiva espiritual, você encontra situações na vida que vão te levar a enxergar a vida de uma maneira não tão agradável como ela é. Se você ler, por exemplo, o capítulo de número 1, o versículo de número 4 em diante, e o versículo de número 10, mais precisamente, Salomão vai dizer: não há nenhuma coisa nova na terra, não há nada que se possa dizer isto é novo.
tudo se repete. E ele usa uma expressão interessante. Ele diz assim, versículo de número 7, se você olhar, todo o rio corre para o mar. Todo o rio corre para o mar. Isso não começou de agora. Antes da gente existir, o rio já corria para o mar. Você existindo, o rio continuará correndo para o mar. Você vai deixar de existir e o rio continuará correndo para o mar. E ele diz, e nisso tudo o mar não se enche. Glória a Deus. De geração em geração, as águas do rio indo para o mesmo lugar. E o mar não se enche. Ele usa essa expressão para dizer, geração vem, geração vai, e as coisas continuam a mesma coisa. É rotineira. E ele chega à ideia de que essa vida que não muda, essas coisas que não mudam, essa rotina que vem de geração em geração, torna a vida, ou olhar para a vida e enxergar a vida cansativa. Verso de número 8, ele diz, todas estas coisas são canseira. Logo, a monotonia da vida que não muda, me faz olhar para a vida como uma vida cansativa. Ele faz de uma forma completa, falando da criação, mas se nós levarmos para uma vida individual, não é assim que às vezes a gente olha para a vida. Tenho que trabalhar, ir para a igreja, dormir, levantar, trabalhar, vem para a igreja, durmo, levanto, trabalhar. Final de semana você diz o quê? Estou cansado. Domingo você diz o quê? Amanhã começa tudo de novo. Quem olha a vida só nessa perspectiva, ele vai viver dizendo, que vida cansativa, que vida que não muda. Estou cansado das mesmas coisas. Levanto cedo, trabalho. Quem estuda, estuda, faculdade, faculdade, quem não faz nada, e vem para a igreja, dorme, e amanhã faz a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa, e no final de semana a mesma coisa, e domingo de noite ele está dizendo, amanhã começa tudo de novo. Antes de você existir, a semana já era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você já existe há tantos anos e a semana continua sendo sexta, sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você vai descer o pó e vai continuar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E quem olha para a vida nessa perspectiva vai dizer, a vida é cansativa, nada muda, nada é novo, nada sai desse eixo de acontecimentos. Alguns de nós, até para tentar fugir da monotonia, ele diz assim, eu queria comer uma coisa diferente, termina comendo a mesma coisa de sempre. Ele diz, meu Deus, eu queria um culto diferente. Ele diz, eu queria um culto diferente. Vamos orar para que aconteça algo diferente no culto. Aí você pergunta para essa pessoa, o que você quer que diferente aconteça no culto? Ele diz, eu quero que Cristo salve, cure, liberte, batize com o Espírito Santo. Isso não é diferente. Isso é normal. Quando a gente pede algo a Deus nesse tipo, dizendo que isso é diferente, significa que a gente está até tão abaixo do normal, que quando o normal acontece, para a gente é diferente. Porque o normal é Deus se manifestar no culto, o normal é você sentir a presença dEle, o normal é que a graça e a glória dEle esteja aqui. O normal é que Ele salve, cure, liberte, batize com o Espírito Santo. Se a gente não vê isso com frequência ou nunca viu isso, nós estamos tão abaixo do normal, que quando o normal acontece, parece que é diferente. Por exemplo, o pastor acabou de citar aqui, usando até a figura do nosso irmão, e falo isso com respeito, para falar que é um homem de Deus que estava na política,
Não deveria ser assim, ter homens dignos, homens honestos, homens humildes, tementes a Deus? Só que a gente está vivendo tão abaixo do normal que nós aplaudimos coisas que devem ser o nosso dever. Nós devemos ser humildes, mas as pessoas estão sendo honradas por ter humildade. Nós devemos ser honestos, mas as pessoas estão sendo honradas por ser honestas. Por quê? Porque o mundo está tão abaixo do normal, que quando a coisa normal aparece, quando alguém normal aparece, quando alguém normal chega, alguém diz, é diferente. Na verdade, nós estamos dentro do curso normal das coisas, mas o mundo corrompido consegue de tal maneira destruir as coisas, transformar as coisas em coisas ruins, que quando algo bom e normal aparece, se torna diferente. Eu digo lá na igreja que não basta fazer muita coisa para ser hoje diferente, basta viver o que está escrito. O povo está tão abaixo do que está escrito, que o mínimo que você vive do que está escrito já te faz diferente. Salomão enxerga a vida como uma repetitiva situação, e essa monotonia faz com que ele enxergue a vida de forma cansativa. Se você for para o capítulo de número 9, Salomão fica ainda mais chateado, porque ele diz no versículo de número 2, que tudo acontece igualmente a todos. Tudo acontece igualmente a todos. E ele começa a listar, ele diz: o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom, ao puro, ao impuro, a quem sacrifica, a quem não sacrifica, ao pecador, ao que jura e ao que teme o juramento. Salomão está dizendo que ao olharmos a vida como ela é, sem a perspectiva espiritual, todo mundo está sujeito às mesmas coisas, seja o justo, seja o injusto, seja o puro, seja o profano, todo mundo está sujeito às mesmas coisas. E se todo mundo está sujeito às mesmas coisas, então Salomão diz: a vida é inútil. Porque se o fiel está sujeito às mesmas coisas que o infiel, que vantagem tem ser fiel? Se o justo sofre as mesmas coisas que o injusto, que vantagem tem em ser justo? Se ele diz: todos sucedem o mesmo e todos irão para o mesmo destino. Verso 3, ele diz: todos irão morrer. Se o justo morre como ímpio e o ímpio morre como justo, se o santo morre como profano e o profano morre como santo, que diferença há? Ou que vantagem há em ser fiel, ser santo, ser justo? Salomão está olhando sem a perspectiva da fé. Ele está dizendo que um justo que nunca se envolveu no crime, por exemplo, que nunca portou uma arma de fogo, por exemplo, pode sair na rua e ser alvejado por um tiro, como se fosse um bandido. E ele diz: o justo morre como ímpio e o ímpio como justo. E não adiantou muita coisa alguém dizer: o sangue do cordeiro está na sua porta, porque o Covid entrou também com sangue e tudo, e teve pessoas santas, justas e fiéis a Deus que desceram à sepultura. Quantos de nós não ouvem a tal famosa frase, quando alguém que é justo, que é santo, falece? Quando alguém que é especial para nós, honesta, digna, morre de forma brutal. Quem nunca ouviu essa frase? Tanta gente ruim por aí. Tanta gente ruim por aí. Fulano tão bom, tão honesto, tão justo,
passar por isso. Nós temos essa concepção de que quem é santo, quem é justo, quem é honesto, não pode passar por certas coisas. Isso é para ímpio, isso é para impuro, isso é para infiel. Salomão está tirando a percepção da fé e dizendo: todos estão sujeitos à mesma coisa e vão para o mesmo lugar. Que lugar é esse? A morte, o cemitério. Sem a percepção da vida espiritual, o cemitério se torna o lugar mais injusto da face da terra. Se você não tem uma percepção espiritual, o cemitério é o lugar mais injusto que existe na face da terra, e Deus, o ser mais injusto que existe. Porque se a vida sem a percepção espiritual termina no cemitério, ela não tem sentido. Porque no cemitério o justo é enterrado do lado do ímpio, e às vezes o justo é tirado para que o ímpio seja enterrado no seu lugar. E não houve honra nenhuma, porque o justo foi enterrado no mesmo lugar que o ímpio, e às vezes é tirado os ossos do justo para que o ímpio seja enterrado ali. Não há honra nenhuma, porque há pastores enterrados do lado de estupradores, há homens de Deus enterrados do lado de homens ímpios e profanos, há homens santos enterrados do lado de assassinos. Que honra há no cemitério para um justo? Que honra há para o cemitério para um santo? Que honra há no cemitério para alguém que serviu a Deus com honestidade, com integridade, com santidade nenhuma? É por isso que Paulo diz: se esperamos em Deus só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a nossa fé não está presa em um Cristo morto, mas um Cristo que ressuscitou, que vivo está, e que nos prometeu que a vida não termina com uma coroa de flores dentro de uma caixa de madeira. A vida continua para que tenhamos uma coroa de glória dentro das mansões celestiais. Mas se olharmos a vida sem uma concepção espiritual, a vida é cansativa, porque as coisas não mudam. A vida é inútil, porque todo mundo passa a mesma coisa. Capítulo 10, ele fica ainda mais triste, ou nos dá uma informação ainda mais triste. Capítulo 10, versículo de número 5, ele diz: ainda há um mal que vi debaixo do sol, o erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugares baixos. Eu vi servos a cavalos e príncipes andando a pé, como se fossem servos sobre a terra. O que Salomão está falando? Salomão está falando sobre a desordem. Salomão está falando sobre as coisas fora do lugar. Mais uma vez cito a fala do pastor Carlos, que me antecedeu, e ele disse: como pode pessoas que fazem mal estão em lugares em que justos não conseguem entrar? É exatamente isso que Salomão está falando. Ele diz: eu vi servos a cavalos e vi os príncipes andando a pé. Isso não era normal, isso era lugares trocados, desordem. Ele está falando que existem pessoas que estão em lugares que não deveriam estar, e quando nós olhamos para isso, nós nos frustramos, porque parece que não vale a pena, porque pessoas que não têm a condição de estar ali alcançam esses lugares, chegam a esses lugares, compram esses lugares, assumem esses lugares, e os príncipes andando a pé. Ele está falando sobre a desordem da vida,
sobre pessoas em lugares que deveriam ser outras pessoas, e nós olhamos essa situação, enxergamos a desordem da vida, e isso é frustrante. Glória a Deus. Você liga a televisão, morre um bandido, a notícia é o dia todo. O negro, pobre, favelado, vítima da sociedade, foi atacada pela opressão do sistema. Vamos colocar fogo no ônibus, vamos quebrar os lugares, vamos botar os artistas com a cara pintada. O policial morre, ninguém faz nada, ninguém fala nada, nenhum artista põe a cara, ninguém fala nada. As pessoas passam desapercebido, e aí você percebe que é tudo um sistema onde as pessoas usam as outras. Quem cria, e deixa eu lhe dizer algo aqui de todo coração, e eu espero que você me entenda, por favor, eu vou tentar ser bem claro para não criar nenhum tipo de dúvida. Existe racismo no Brasil? Muito. Mas quem prolifera isso é a mídia. Quem faz com que isso se torne algo tão revoltante é a mídia. Para usar as minorias, para de alguma maneira criar uma separação no meio do povo. Criar uma separação no meio do povo e parecer que uns têm mais valor do que o outro. Diante de Deus, Paulo diz: não há servo, nem rei, nem prisioneiro, nem livre, nem homem, nem mulher, porque diante de Deus somos um só em Cristo Jesus. Só que você percebe a manipulação das coisas, que vão criando situações, seja em qual área for, política, religiosa, seja qual área for, quando as coisas são manipuladas, a desordem opera, porque alguém ganha com a desordem, alguém ganha com a bagunça, alguém ganha com o desequilíbrio. Eu tenho uma frase comigo que diz que o medo da casa grande é que a senzala aprenda a ler. Ninguém quer que a gente possua o conhecimento, porque o conhecimento arranca de nós a algema da escravidão, da ignorância. E quanto mais ignorante nós formos, mais senhores feudais estarão em cima de nós, independente da cor que nós temos. A vida é uma desordem, e se nós ficarmos olhando para essas desordens da vida, nós seremos frustrados. Salomão está dizendo: se eu olho para a vida sem uma percepção espiritual, eu chego à conclusão que a vida é cansativa, que a vida é inútil e que a vida é frustrante. Oh, glória a Deus. Ele diz: não alcancei prazer nenhum nessa vida, não tive satisfação plena em nada. Ele usa por várias vezes a frase: foi como correr atrás do vento. Quando eu alcançava o que eu queria, sentia falta de outra coisa. Glória a Deus. Aí eu ia atrás daquela coisa que eu sentia falta, alcançava, sentia falta de outra coisa. Não existe uma satisfação plena nessa terra. Oh, glória a Deus. Só que Salomão diz: não é porque a satisfação não é plena nessa terra que você tem que viver reclamando que a vida é cansativa, inútil e frustrante. Ele diz: a satisfação não é plena, mas existem momentos de satisfação. Oh, glória a Deus. Aleluia. E Salomão vai dizer no capítulo de número 6,
que se alguém, versículo 3, se alguém gera filhos, se alguém vive 100 anos, se alguém alcança uma idade avançada, e se a sua alma não se farta dessas coisas, ele é pior que um aborto. Salomão diz que o homem que está vivo, mas não vive, é mais infeliz que um aborto. E ele explica por que o homem que está vivo e não vivo é mais infeliz do que um aborto. Ele diz, porque o aborto não chegou a conhecer o que esse homem conhece. Glória a Deus. O aborto não teve a oportunidade que esse homem tem. A única coisa que o aborto conheceu, Salomão diz no versículo de número 4, que a única coisa que o aborto conhece é a treva. Ele vê tudo escuro e morre vendo tudo escuro, sem ver a luz do sol. Ele diz, mas o homem que está vivo, mas não vive. Glória a Deus. O que Salomão está dizendo é, se você vive, glória a Deus, mas não enxerga em Deus prazer na vida que Ele te deu, um aborto é mais feliz que você. Oh, glória a Deus. Se você vive reclamando, murmurando, arrumando problema onde não tem, caçando coisas aonde não tem, um aborto é mais feliz que você. Glória a Deus. O que Salomão está ensinando para nós? 2 pontos aqui importantes e eu encerro. Salomão está dizendo, a vida é cansativa, inútil e frustrante para quem não sabe viver. Glória a Deus. Se você não souber viver, sua vida não vai prestar para nada. Salomão está dizendo, eu não tenho muitos prazeres nessa vida, porque a vida tem desordem, é monótona, a vida é de alguma forma frustrante, mas se eu não souber viver, ela fica pior. Glória a Deus. Glória a Deus. O que Salomão está dizendo no livro de Eclesiastes, e deixando um conselho para a nossa geração, é: viva com intensidade. Oh, glória a Deus. Se for fazer algo, faça com intensidade, porque você só tem essa vida. Oh, glória a Deus. Você só tem essa vida. E se você pegar essa vida para ficar reclamando, nem essa você vai ter. Então, você não tem muito, seja feliz com o pouco que você tem. Você não tem muitas opções, seja feliz com a opção que você tem. É esquisito, é estranho, é complicado, mas Deus te deu uma vida, e isso é o suficiente para você viver bem. Oh, glória a Deus. Salomão vai dizer no versículo de número 9 do capítulo 11 que nós lemos: alegra-te. Oh, glória a Deus. Recreia o teu coração na tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração. Faça o que agrada os teus olhos. Saiba, porém, o que Salomão está nos aconselhando aqui? Viva intensamente, não inconsequentemente. Porque se o versículo terminasse dizendo: viva como o teu coração quer, viva como os teus olhos veem, ele estava dizendo: viva de qualquer jeito. Mas o versículo não termina ali. O versículo termina ele dizendo: Deus te pedirá conta. Então, se Deus me pedirá conta, o que Salomão está dizendo é: não viva de qualquer jeito, saiba viver. Oh, glória a Deus. Viva com intensidade. Deixa eu te dizer algo. Eu fui a um culto esses dias, Lucas,
E o pastor percebeu que a igreja estava um pouco dispersa. Aí o pastor disse assim no microfone, antes de passar para o pregador: quem está aqui desde que chegou? Aí todo mundo, amém, porque a gente é assim, né? O pregador está dizendo, você encontrou, o irmão está folheando ainda, amém. O outro está com a Bíblia fechada, o outro nem trouxe Bíblia, ele diz amém. A gente diz amém para tudo. Nem achou o versículo ainda, não entendeu nada que o pastor disse, vai dizer amém. O pastor gritou, quem está aqui desde que chegou? Todo mundo, amém. Aí ele repetiu, quem está aqui desde que chegou? Amém. E pela terceira vez, quem está aqui desde que chegou? Amém. Disse, mentira. Tem gente que chegou, mas não está mais aqui. Porque o corpo está, mas a mente não está, o coração não está, o pensamento não está. Tem gente que vem para o culto, mas não termina no culto. Glória a Deus. E infelizmente isso se dá em muitas áreas da nossa vida. Não é só no culto. Tem gente que chega na casa de um familiar, mas não está lá. Tem gente que vai sair com os amigos, mas não está lá. Tem gente que vai para reuniões, que vai para passeios, que vai para algum lugar, mas não está lá. E se a gente vive de corpo presente, mas de mente ausente, nossa vida não presta. Glória a Deus. Salomão diz, pegue o que você tem, vai usar com a sua família, e esteja com a sua família. Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, agora eu perguntando à igreja. Se você soubesse que um ente querido seu ia morrer amanhã, se você soubesse que um ente querido seu ia morrer amanhã, o que você faria agora? Quem pode me responder? Se um ente querido, alguém especial para você, fosse morrer amanhã, o que você faria agora? Ligaria para ele? Ligaria para ele? Iria lá? Iria lá? Tem certeza? Se você soubesse que ele ia morrer amanhã, você iria lá? Aí como você não sabe, você está um mês sem ir. Como você não sabe, você está um ano sem ligar. Como você não sabe, você continua brigado. Se você não tivesse apoiado na ideia de não saber o dia, você já tinha resolvido isso. Você está vendo como a nossa vida vai passando sem intensidade? Você precisa de uma tragédia. Glória a Deus. Você precisa de algo incomum, de algo fora do comum, para você tomar decisões que você sempre teve tempo para fazer. Meu Deus, aleluia. O que Salomão está falando é exatamente sobre isso. Viva com intensidade. Ô pregador, e o que isso tem a ver com a Santa Ceia? Aleluia. Tudo. E por que tudo? Porque Jesus está prestes a morrer. E ele não está lá chorando, ai meu Deus, que vida cansativa, vim salvar um povo, e esse povo não me quer, esse povo não me ama. Não, ele chama os discípulos e diz, arruma um lugar que a gente vai cear. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ele senta na mesa, prestes a ser entregue. Judas está na mesa, está todo mundo ali, e ele diz o seguinte, como eu desejei, oh glória a Deus, está aqui com vocês agora, calama cheia, como eu desejei participar dessa ceia com vocês, aleluia. Ele podia estar em qualquer outro lugar, mas disse, vou morrer esses dias aí, vou morrer daqui a pouco, então deixa eu ter satisfação naquilo que realmente importa, eu vou viver. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Jesus vai olhar para aquela situação e diz: eu desejei estar aqui com vocês. Glória a Deus. Pega o pão, dá para Judas. O que você tiver que fazer, faça logo. E não fica desesperado, diz o texto, que ele canta um hino, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está vivendo com intensidade os poucos minutos de prazer que ele vai ter com os discípulos. Ele está de corpo presente ali, comendo, bebendo, conversando, cantando e dizendo: vamos agora, porque para essa hora eu fui chamado. Oh, glória a Deus. Aleluia. O que Jesus está ensinando para nós é que você não tem o controle sobre a vida, e amanhã você pode não ter tempo. Então seja intenso naquilo que você faz, não inconsequente. Oh, glória a Deus. Jesus está sentado do lado do gasofilácio. Veio o rico e joga um monte de dinheiro. Veio a viúva e coloca 2 moedas. Aí olha o que Marcos diz: e Jesus olhava como? E Jesus olhava como? E Jesus olhava como? Mas não se tratava de oferta, sim ou não? Sim. Se tratava de oferta, não era melhor ou mais lógico a Bíblia dizer: Jesus olhava quanto? Mas mesmo se tratando de oferta, Jesus não olhava quanto era trazido, mas como era trazido. É por isso que ele diz: a viúva que deu só 2 ofertou, e o rico que deu um montão, não. Porque não é quanto se traz, é como se traz. Isso vale para tudo na vida. Não é quanto tempo você vive, é como você tem vivido esses anos todos. Não é quantos glória a Deus você dá na igreja, mas como esse glória a Deus sai de você. Não é quantas vezes você levanta a mão, mas como você levanta a mão. Não é quantas vezes eu prego, mas como eu prego. Você não tem o controle sobre o tempo. Então o tempo que você tem, faça com qualidade, com intensidade. Deseje fazer, deseje estar, deseje ir. Esteja presente, não só com o teu corpo. Oh, glória a Deus. Se você não colocar intensidade no que você faz, você vai ser mais um que reclama da vida e diz que a vida é cansativa, que a vida é inútil, que a vida é frustrante. Eu concluo dizendo que além de Salomão nos ensinar a viver com intensidade, ele diz: o fim de tudo é temer a Deus. Glória a Jesus. Não há satisfação plena em nada que você tem aqui. Salomão fala de coisas terrenas, e no final do livro ele diz: se você não temer a Deus, aleluia, se você não temer a Deus, não guardar os seus mandamentos, que é o dever de todo homem, você vai olhar a vida como cansativa, inútil e frustrante. Oh, glória a Jesus. Mais uma coisa que Jesus nos ensinou: assim como ele viveu com intensidade cada minuto que ele teve em vida entre nós, ele também nos ensinou que a maior comida de um homem não está em um rodízio. A maior comida de um homem não é feita pelas melhores cozinheiras ou chefes de cozinhas desse país ou desse mundo. Ele diz: a maior comida de um homem é fazer a vontade de Deus. Oh, glória a Jesus.
Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Para que você não viva uma vida cansativa, inútil e frustrante, seja intenso no que você faz e tema o Deus que te permitiu fazer. Oh, glória a Jesus. O pastor falou aqui, e eu concluo agora, sobre o testemunho de um rapaz que aceitou a Jesus na reunião de homens. Deixa eu lhe dizer algo que aconteceu ontem e por isso esse foi o motivo do meu atraso. Chegava da igreja com o pastor e na minha rua, esquina da minha rua assim, vi um rapaz correndo, sem camisa, cambaleando, passou na frente do carro e o outro rapaz atrás correndo. O rapaz que vinha atrás correndo gritou: pega ele que ele entrou na minha casa, pega ele que ele entrou na minha casa. O pastor achou que era um assalto, a gente virou com o carro, conseguiu pegar ele na frente. E aí ele caiu no chão, o rapaz chegou, não deu nem tempo de segurar, o outro rapaz chegou, já deu um chute na cara dele, ele caiu no chão, tentamos segurar de alguma maneira, os outros moradores vizinhos seguraram para entender o que estava acontecendo. O rapaz drogado, começou a vomitar, aquela coisa toda, e aí ele confessou que tinha acabado de matar uma moça. Estuprou e matou uma moça na casa desse outro rapaz que era amigo dele. Chegou com a moça na casa desse rapaz, se drogaram lá dentro, estuprou a moça disse que, segundo ele mesmo falando, a moça disse que para a delegacia ele matou a menina. E aí estava correndo, porque o outro estava correndo atrás dele, para pegar ele, porque ele tinha cometido isso na casa dele. A polícia chegou, aquela coisa toda, a burocracia toda que existe, e aí eu estava com uma blusa que estava escrito: sem a sua presença, inútil eu sou. E aí esse rapaz maior, o outro começou a ter convulsão lá, aquelas coisas de droga. O rapaz olhou para a minha camisa, leu e falou: você é da igreja? Eu falei: sou. Ele disse: eu já fui da igreja. Agora eu estou morando na rua, tem 12 anos que eu moro na rua, tem 5 meses que eu consegui essa casa aqui. Esse período que eu saí da igreja, eu fui preso 4 vezes. Sou usuário de drogas e agora que eu estou tentando recomeçar minha vida, acontece isso de novo. E aí ele ficou ali chorando, a esposa dele nem sabia da situação, estava trabalhando, chegou e viu o corpo dentro de casa. De uma outra mulher, que como é que ele ia explicar que tinha uma mulher na casa dele, com a esposa trabalhando? Enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguém saiu de casa, achando que ia ser mais uma noite de diversão. Conheceu um carinha legal e foi para a casa do carinha. Morreu. Perguntamos: vocês sabem alguma coisa da família dela? Não conheço. Sabe pelo menos o nome dela? Só o apelido. Tem alguém agora desesperado, porque a filha saiu, não voltou e nem sabe que não vai voltar. Vai começar correndo hospitais, necrotérios, até encontrar. Aí sabe o que Salomão termina o texto dizendo? Deus pedirá juízo de todas as coisas, sendo as claras
ou as escondidas, sejam as boas ou as más. Viva, irmão. Viva com intensidade, mas viva com temor a Deus. Porque se algum dia eu sair e não voltar, glória a Jesus, alguém vai saber para onde eu fui. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Se um dia você deitar e não levantar, alguém vai saber para onde você foi. Se um dia seu olho fechar e não abrir, alguém vai saber para onde você foi. E aí, escute bem, e o que isso tudo tem a ver com a ceia? Porque essa pode ser a nossa última ceia de olho aberto. Ah, pregador, e se meu olho fechar depois dessa ceia? Glória a Deus. Você está temendo a Deus? Você está vivendo com intensidade? Então você vai entender o que eu vou lhe repetir. Essa é a sua última ceia de olho aberto. Oh, glória a Jesus. Aleluia. A sua próxima ceia, depois que seus olhos fecharem, não terão diáconos te servindo. Oh, glória a Jesus. Oh, aleluia. A tua próxima ceia, depois que os olhos fecharem, não terá hora para terminar. A tua próxima ceia, depois que os seus olhos fecharem, oh, glória a Jesus, não precisará de luz do sol, porque o que está sentado no trono, oracalama cheia, oriareziabai, oh, glorificado seja Jesus Cristo. Jesus disse: aproveite a ceia de vocês de olho aberto, porque ela é um ensaio até que eu venha. Oh, glória a Jesus. E se já é maravilhoso um culto de ceia ministrado por homens, imagine o culto onde a igreja estará sendo ministrada por aquele que vive, reina e está sentado à destra de Deus. Sabe por quê? Mesmo sem forças você ainda lutou.